Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 19 de fevereiro. Eu sou da Altoeira, analista de investimentos. Se você está aqui pela primeira vez ou já tem uma certa frequência e não está inscrito ainda no canal, se inscreve aqui embaixo de forma gratuita, tem um botão aí para se inscrever e receber as notificações sempre que tiver um conteúdo novo aqui dentro do canal. E também no decorrer dessa análise, independentemente se é membro, inscrito, não inscrito, se ela for útil para você de alguma forma, em termos de leitura do mercado ou mesmo na parte de aprendizado, deixa um like, um joinha de forma gratuita aqui, agradeço demais. Vamos lá, vamos para a análise de hoje, começar aqui falando do Ibovespa, lembrando que eu falo do Ibovespa, do mini índice, mini dólar, ações, aí vem para falando de PETR4, Vale 3, as operações que estão em aberto, a operação que foi recomendada, ou a operação que foi encerrada, sempre falando aqui das operações que foram encerradas, independentemente se é prejuízo, se é lucro, você sempre vai ver eu falando aqui dos resultados, se é negativo ou se é positivo, da mesma forma, da mesma serenidade e com a mesma transparência sempre. Isso eu faço desde agosto de 2010. Além disso, vou falar sobre os destaques do dia, alta e baixa, dentro do Ibovespa, dentro do índice Ibovespa, e os pedidos de análise que vocês registraram aqui na última análise de fechamento do pregão, na análise de ontem. Vamos lá, vamos começar aqui falando então do Ibovespa, que terminou o pregão de hoje com queda de 0,95%. Era um ponto que, se perdesse essa mínima, aumentaria a probabilidade de ter um recuo um pouco maior, de poder buscar uma região de suporte mais relevante. Que região é essa? Região que vai de 126.900 a 126.500. Essa é a região que eu considero mais relevante de suporte para o Ibovespa. Abaixo dela, aí a gente ainda tem esse grande cano de alta, na metade aqui dele, enfim, nessa região 126.500 é o nível mais importante, tem a média aqui no meio do caminho. Só que abaixo a gente já começaria a olhar para outro nível aqui, que seria mais para a região do 124.600 a 124 e 124.200, na verdade 400, 124.600 a 124.400. Seria outra região importante para o Ibov. Dá também para a gente pegar em termos de suporte aqui, ó, e olhar qual é a retração ali na faixa de 61,8%, que fica em torno dos 125.945 pontos. Então, essa região, 126.900 a 126.500, é a primeira região relevante, dois topos, mais a média, uma convergência de suportes, e depois a retração mais relevante, que é na faixa de 125.945. Então, o Ibov, começando a trabalhar abaixo desses patamares aqui que eu acabei de citar, já seria um sinal de enfraquecimento da tendência de alta, que só vai ser revertida se o Ibovespa voltar para baixo desse patamar. Então, de maneira geral, sendo mais objetivo, mais 1 a 2 pregões aqui o Ibovespa gerando sinal de alta, ficaria mais interessado em abertura de operação de compra, tentando pegar um movimento, isso nas ações, em uma ação específica ou mais de uma ação específica, tentando pegar um movimento de alta, com possível ida do Ibovespa lá para a faixa dos 130 mil pontos. E que não é a certeza, tá? Mas precisa gerar esse sinal de alta aí para aumentar essa probabilidade. No gráfico de 60 minutos do mini índice, participando aqui para falar do mini índice, nós temos um zigue-zague descendente, gerou um sinal ali de baixo, tentou subir, gerou a reversão, foca um pouco mais em buscar operações de venda dentro do dia. Agora, está terminando o dia gerando um sinalzinho de alta. Caso abra o próximo pregão subindo, eu olharia para compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, se o mercado reverter esse sinal de alta, ou seja, voltar para baixo da mínima do pregão de hoje, 129.150, eu continuaria de olho em buscar topo de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Tá? É isso que ficaria antenado. Lógico que no decorrer do pregão gerou algum sinal mais forte no G60, voltaria aí a olhar para a compra de fundo ascendente, o pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por que um olhar mais para a compra, se fizer isso? Porque ainda a tendência no gráfico diário é de alta, está chegando em cima de níveis de suporte mais relevantes do gráfico diário, e por esse motivo fica mais para se buscar um olhar aí de alguns indícios de força dos compradores de voltar a ter algum movimento de subida aqui no intraday. Seguindo para falar aqui do dólar, o dólar no pregão de hoje está gerando aqui um sinal de fundo, que seria que é o rompimento dessas máximas. A tendência continua sendo de alta, ela vai ser revertida se a gente tiver o dólar acima dos 5.850.
mas aqui já temos um sinal de alta em cima da região importante de suporte, que é aquela região dos 5.700 até um patamar de 5.667, 5.670. No gráfico de 60 minutos, o que seria legal acontecer para ampliar a chance de trabalhar na compra? Primeiro, dá para observar aqui o dólar já conseguindo voltou para cima desse nível e está conseguindo se sustentar acima dele, apesar da entre aqui as médias. Abriu subindo, superou essa máxima aqui, recuso no decorrer do dia aí de fundo ascendente, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, que seria o foco buscar a operação de compra. Eu só olharia um pouco mais para a venda se a gente tiver uma abertura em queda, voltando para baixo da média móvel, exponencial aqui de 10 períodos, no gráfico de 60 minutos, e aí sim, num gráfico de menor velocidade, eu vou colocar aqui um gráfico de 5 minutos, ó, volta para baixo dessa região aqui, que já seria a média lá de 60, e passa a proporcionar topo descendente ou mesmo pivô de baixo abaixo dessa região aqui, desses fundos anteriores com esses topos aqui anteriores. Que região é essa? Região ali dos 5.723,5. Tá? Então, lembrando, abriu subindo, rompeu essa região aqui, passou a gerar sinal de fundo ascendente, seja aqui no gráfico 5 ou de 10 minutos, mais próximo da média, foco em compra. Olhando para as ações, a Petrobras fechou o pregão de hoje em alta de 0,21%, segue dentro da sua tendência de alta em todos os prazos operacionais. Para quem está comprado, já gerou uma nova alternativa aqui de trabalhar com stop ou aqui, nesse ponto, ou lembrando mais uma vez aqui, essa seria outra região. Mas aqui seria um dos pontos ali, se quiser colocar um stop mais curto de proteção de lucro para quem está comprado aí no swing trade. Stop ficaria então em R$ 37,86. Para quem está de fora, no meu caso eu aguardaria, eu daria preferência por aguardar alguma correção e buscar alguma compra de fundo ascendente. Depois disso eu vou falar aqui de Vale 3, que fechou o pregão de hoje praticamente estável, menos 0,09%, mais uma vez batendo na região de suporte, não revertendo sua tendência de alta, ficando acima das médias, e ainda com a expectativa de testar a região dos 56,80. Então é um ativo que, para mudar a tendência dela de alta, ela teria que retornar para baixo desse nível aqui, ó, que é a mínima desse fundo, que está localizado aqui nos R$ 54,13. Vou colocar até aqui em azul, R$ 54,13. Voltar para baixo desse patamar, anula a tendência dela de alta de curto prazo. Quando se mantiver acima das médias, não fechar abaixo aí dos 54,86, o foco ainda é olhar um pouquinho mais para compra na ação. E mesmo assim, não encaixa muito para mim, porque a tendência, por enquanto, está muito fraca. Pode ser que ganhe até força, mas não está muito legal, não. Depois disso, eu vou falar aqui das operações que a gente tem aqui. As operações, primeiro, a operação que foi encerrada de Alus 3, vou colocar aqui na tela. Alus 3 foi uma operação encerrada. Tinha um stop parcial dela. Depois que ela gerou esse rompimento aqui, eu optei por, no gráfico de 120 minutos, trabalhar com stop aqui abaixo da mínima da barra que conseguiu romper essa máxima aqui, essa e essa aqui, ó. Então coloquei stop aqui de proteção de lucro aqui, proteção de lucro não, um stop parcial da posição que a gente abriu comprando papel. Terminou que relacionou a nossa saída, essa operação gerou uma perda de 1,13% sobre a operação, sobre o capital que você colocou nessa operação. E seguindo a alocação de 20% do capital total nessa operação, total destinado ao swing trade, a perda foi, a redução do capital, desse capital foi de 0,22%. No mês, estamos aí com um resultado de mais 1,06% após o encerramento dessa posição. Quais são as outras operações que nós temos em aberto? MGLU 3, que caiu hoje aí 2,99%, ficou próximo de acionar aqui a saída de proteção de lucro nessa ação. Então ela foi lá em cima, gerou esse topo, ainda não mudou a tendência. Ela muda a tendência, a ação, se ela voltar para cá. Se ela voltar para baixo do 6,96, ela muda a tendência dela de alta de curto prazo. BPAC 11, a ação fechou hoje com queda de 1,91%, seguimos comprados no papel, não fiz ainda nenhuma mudança de stop, mas provavelmente eu devo colocar o stop para não mais sair perdendo dessa posição, porque ela já atingiu o objetivo inicial que eu tinha colocado nessa ação, que era um objetivo ali na faixa dos R$ 33,34. Então, R$ 33,34 é justamente esse patamar aqui assim, ó. Ela bateu. Só que eu aumentei esse objetivo, eu quis buscar um objetivo mais alto para melhorar a relação risco-retorno.
estou segurando ainda esse papel, vamos ver se, ou se ela vem aqui e gera um sinal de alta, mas se afundar demais, ela vai me tirar ali no 0 a 0, eu vou a tendência é deixar um espaço um pouco maior aí nessa posição para ver se dá um retorno melhor para a operação. Qualquer mudança de stop que eu venha fazer, colocando ali stop de proteção mais curto, eu vou informar isso dentro do aplicativo DV Invest. Fica antenado aí no app, via iOS, Android ou mesmo via web, app.dvinvest.com.br. Bradesco não fechou legal para a nossa posição, porque assim, essa foi uma barra da entrada, ela voltou a perder a mínima desse candle, voltou a fechar abaixo das médias. Oscilar abaixo desse patamar aqui vai aumentar a probabilidade de buscar o stop da minha posição. O que seria representativo em termos para a operação? Ter alguma barra que supera essa máxima aqui, ou no gráfico de 120 minutos, que daria até para arriscar a compra, um fechamento aí de um candle acima da média com nova máxima na sequência. Deixaria o stop aqui tentando pegar algo para cima se estivesse de fora dessa posição comprada. Tendência do papel nesse momento indefinida. Médias andando de forma mais lateral, topo mais baixo que o topo ali anterior. Depois disso eu vou falar agora de CPFE3, que foi a compra que foi aberta ontem. Essa aqui também eu já mudei o objetivo um pouco mais ali para cima. Ela chegou, quase que bateu no objetivo dela inicial no pregão de hoje, mas foi uma compra que eu fiz na última hora de pregão de ontem, que deu certo, já tinha feito um bom fechamento ontem, comparado ao nosso preço de entrada, e hoje acelerou bastante, rompendo essas máximas aqui anteriores. Eu até comentei ontem para quem estava aqui na análise de fechamento, que uma das alternativas também seria a compra na superação da máxima desse candle, né? Stop pelo menos aqui embaixo. Enfim, o papel está aí dentro da tendência de alta, em todos os prazos aqui basicamente, semanal já mudando ali, tinha quebrado a estrutura de baixo que tinha aqui, já gerando a expectativa de alta, porque ela foi aqui embaixo, batendo nessa região de topo anterior e já vindo aqui para cima. Então, de maneira geral, o papel está dentro de um cenário positivo. A ideia é justamente não mais sair perdendo dessa posição também. Tá? Então, um ponto importante aí para quem já está posicionado. Qualquer mudança também de stop, o objetivo já foi alterado, qualquer mudança de stop eu comunicarei aí no próximo pregão. Depois disso, vou falar sobre ativo que se destacou em termos de queda no pregão de hoje. Na verdade, vou falar primeiro no destaque de alta, que é um pedido também de análise aqui que foi enviado nos comentários. O destaque de alta o destaque de alta foi CPFE3, só que como eu já tenho posição aberta em CPFE3, vai entrar o segundo destaque de alta foi CXSE3 com alta de 1,06%. Essa ação está dentro, olhando de maneira geral, assim, uns movimentos mais longos, mais representativos, está aqui dentro de uma tendência de alta de curto prazo. Só que olha para o gráfico semanal, eu vejo uma tendência mais indefinida. Uns fundo um pouquinho ascendente, levemente ascendente, esse aqui já não foi ascendente, mas esse aqui para cá já são fundos ascendentes, e 3 topos no mesmo nível. Então entrar comprando esse papel aqui com topos próximos, zona de resistência muito próxima, daqui para cá a gente está falando de 3%, de poder chegar ali. Se eu olho para o gráfico diário e for colocar qualquer stop mais bem protegido, vai ser de uns 3% ou mais. Então, a relação risco-retorno para eu comprar esse papel aqui, depois de um movimento de subida de 5 pregões aqui, pelo menos, não seria a minha escolha. Eu optaria por qualquer alternativa de compra de swing trade dessa ação, de aguardar algum recuo do preço aqui, um fundo ascendente para acima de um patamar de 14,90 para fazer algum tipo de compra neste papel. Apesar da sua tendência de alta, abrir compra aqui, por mais que continue subindo, não seria a minha escolha de entrada. Região de resistência bem relevante aqui assim, ó, ali na região dos 15,55, 15,50 e depois disso lá na faixa dos 16,10. Depois disso eu vou falar de CVCB3, destaque de queda, 9,31%. Tendência de alta fraca, característica de fraqueza supera o topo anterior e já volta, não vai muito longe. E agora voltou com muita força, perdendo a mínima de 2 grandes candles de alta, que se fosse fazer compra, o papel tinha que gerar sinal de alta aqui para cima dessa região. Volta muito forte para baixo das médias. Alta, se bater aqui, será que não é uma compra? Eu tô fora. Pode até andar, voltar a subir, mas tô fora. Eu aguardaria pelo menos mais uns 2
a 3 pregões para avaliar a possibilidade de arriscar a compra aqui. Teria que frear essa queda aqui assim para gerar algum sinal de alta nessa região, mas já de cara entrar comprando por bater aqui não seria minha escolha. E se tivesse posicionado ainda, teria duas formas de saída. Ou se oscilar abaixo da mínima do pregão de hoje, seria oscilar abaixo de 1,85, foi o fechamento de hoje também, ou se oscilar abaixo da mínima desse fundo aqui, que foi um fundo ali levemente ascendente, abaixo de 1,81, o stop ficaria em 1,80 ou 1,79. Próximo ativo, Itube 4, caiu 0,93%, segue dentro de uma tendência de alta de curto prazo, muda essa tendência se retornar para baixo aqui, retornar abaixo de 32,05. Se tiver algum sinalzinho aqui de alta ainda nos próximos pregões, ainda daria para arriscar uma compra tentando pegar um movimento de subida aqui para essa região de topo, mais por volta dos 34,45, 34,50. O ideal seria afundar um pouquinho mais aqui, ó, bate aqui nesse suporte do gap e gera um sinal de alta para ter expectativa melhor, um afastamento, assim, aquela questão, onde é que eu vou tomar um risco, que o stop está mais bem posicionado e eu tenho mais espaço para um próximo nível de resistência, ou seja, para gerar uma boa relação risco-retorno. As perguntas que eu costumo fazer para mim na hora de tomar uma decisão de entrada num determinado ativo. Pomo 4, depois de uma grande barra de alta, não conseguiu gerar uma sinalização positiva, então nada feito, a ação gerou aqui, ó, um leve pivôzinho de alta, rompeu essa região. Se for para arriscar a compra nesse ativo, se conseguir no próximo pregão dessa quinta-feira, desculpe, se ela superar a máxima desse candle, para arriscar uma compra no papel. Aí o stop ficaria aqui embaixo. Então essa seria a alternativa para mim aqui nesta ação. Se olhar no gráfico 120 minutos, é isso. Ou fechar aqui, que vai ficar muito próximo disso, né? Fechamento acima da média, com nova máxima também. Outra alternativa que, quando o papel faz algo ali que descaracteriza a expectativa ou reduz a expectativa de alta, uma exigência um pouco maior em termos de sinal de alta para voltar para uma possível compra nessa ação. Sabesp, queda de 1,03%, mais um pedido aqui de análise. Todos esses que eu estou pegando aqui são pedidos de análise. Sabesp está dentro de uma tendência de alta, de curto prazo, está retornando para testar topo anteriores, esse aqui, mais a média. Para uma compra nessa ação, olhando um gráfico 120 minutos, também fechamentozinho ali acima da média, nova máxima, ou o gráfico diário se supera essa máxima. Não gosto tanto dessa entrada, mais pela questão da compra estar muito próxima do topo, e se eu colocar o stop aqui, a proporção vai ser basicamente a mesma, do tamanho do stop para uma, não objetivo, mas para uma resistência mais próxima, as relações que eu estou de 1 para 1. Então, não me agrada muito essa entrada nessa ação. Mas é isso, se fosse para arriscar um pouco mais, aí seria uma entrada na superação da máxima desse candle aqui e coloca o stop na volatilidade do gráfico diário. Pega lá a volatilidade dos últimos 10 dias, coloca o stop, que vai ficar normalmente aqui para baixo desses topos anteriores, e tenta pegar algo para cima. Tá? Para tentar pegar algo mais baixo e abrindo espaço para essa região de topo aqui anterior. O outro papel é BIF3, queda de 3,97%. Esse é um dos ativos que eu considero pior do setor, né? Pegando ali Brasil Foods, Marfrig, JBSS3, o cenário gráfico de prazo maior é pior, na minha opinião. E por esse motivo seria das minhas últimas opções se fosse pensar em compra nesse papel. E considerando isso, para abrir alguma compra, para arriscar alguma compra de swing trade nessa ação, ela teria que retornar para cima, vou arredondar aqui, dos R$5, e após isso passar a proporcionar sinal de alta acima de 4,95 pelo menos. Ou seja, ela quebrar a estrutura de baixa e gerar sinalização de alta nos pregões seguintes, acima desse patamar de 4,95. Então, enquanto isso não acontecer, prefiro ficar de fora aí dessa ação, até mesmo para venda. O candle ficou muito grande para o ponto de stop, para o fundo anterior na faixa de uns 6%, stop aqui na faixa de 8%, então desproporcional. Então, por enquanto, só ficaria de fora desse papel. É isso, amigos, muito obrigado pela atenção de vocês, deixe seu like, seu joinha, se essa análise foi útil de alguma forma, qualquer que seja o ativo você achou que foi útil, seja o futuro, seja as ações, seja falando do índice Bovespa, agradeço demais sua presença, coloca aqui qual ativo você quer que eu analise na próxima análise de fechamento do pregão. Agradeço. Obrigado, like aí, até mais.